Um ótimo dia. Hoje nós vamos falar de metanoia. Para você que está nos assistindo aí, um ótimo dia. Ótimo dia. Para o Enzo que está aqui comigo, um ótimo dia. Hoje nós vamos fazer uma aula extraordinária. E eu vou falar aqui na frente de todo mundo que você tem que colocar assim, ó, quando você for falar. Tá. Bem pertinho. Hoje a gente vai falar do maior sonho do ser humano. Todo ser humano quer viver uma transformação na vida. Quando a gente fala de gente medíocre, de gente vitimista, que não tem ambição justa, a gente está falando de pessoas que às vezes não querem mudar, não querem crescer, então, eventualmente um ou outro não quer uma transformação. Mas no fundo, bem lá no fundo, a maioria, eu penso que 95% das pessoas do mundo querem uma transformação, querem crescer, querem melhorar, querem viver uma metanoia. Vamos lá? Já ouviu falar nessa palavra? Sim. Lembra o que significa? Olha ali, ó, na caixinha azul ali, ó. O que significa metanoia? Transformação profunda de mentalidade, maneira de ser, agir e se comportar. Essa é a palavra que está lá naquele texto de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos ou transformação ali é de metanoia. Viver uma metanoia é transformação profunda de mentalidade. Metanoia é o jeito que você pensa, agora transformado em outro jeito que você pensa. Então, quem vive uma metanoia passa por uma mudança profunda, uma transformação profunda de mentalidade, ação e comportamento. Então, por isso que quando a gente fala assim, o fulano de tal mudou, né? Foi transformado, né? Está diferente, porque uma metanoia aconteceu dentro dele. Metanoia. Tem alguma área da sua vida hoje que você gostaria de viver uma transformação? Eu acho que, tipo assim, transformação não só aprimorar o que eu sei agora, aprimorar para mim saber mais. Entendi. Significa que você está num processo de transformação já. Sim. Naturalmente, todo ser humano que busca crescimento, que busca fazer a vontade de Deus, ele está sempre em constante transformação, mesmo que seja aprimorando. E quando a gente fala de metanoia ou de transformação, uma pergunta que muitas vezes me vinha, né? Como ocorrer uma metanoia? Como ocorrer uma transformação? Como eu posso ser transformado profundamente na minha mentalidade, no meu modo de ser, na minha maneira de agir? E então, eu fui descobrindo, tanto com a leitura bíblica, como também com os estudos, com os cursos, faculdade e vivência da vida, que existe uma espécie de mapa, existe um jeito da pessoa ter uma metanoia. E é exatamente isso que demonstra aqui nesse quadro, ó. Então, para existir uma metanoia, a gente primeiro precisa ter a disposição dessa mudança, dessa metanoia. Só que existem as ações, o que é prático para uma metanoia acontecer, para uma transformação profunda acontecer. E nesse quadro tem aquilo que a gente chama de passo a passo, uma espécie de matriz. Você vai perceber que para toda metanoia acontecer, você precisa de lugares, experiências e memórias. Porque lugares, experiências e memórias tornam crenças. Você vai perceber que precisa de pessoas, conexão e o que é contágio social, o ecossistema. Informação, conhecimento e saber. Isso aqui, quando eu falo lugar, experiência, memória, gera crença. Pessoas, conexão, contágio social gera crença. Informação, conhecimento, saber. Então você precisa desses três elementos. Sair dos lugares errados, se afastar das pessoas erradas e desconsiderar informações erradas. Então toda metanoia passa por esse processo. Às vezes a pessoa diz que quer mudança, só que ela permanece nos lugares errados. Ela não vai ter uma metanoia. Às vezes a pessoa quer uma mudança profunda, só que ela não se afasta das pessoas erradas.
ela não vai ter uma metanoia. Às vezes a pessoa quer uma mudança, mas ela considera toda informação equivocada. Ou seja, ela não distingue o que é certo, então ela não vai ter uma metanoia. A metanoia, a transformação profunda de mentalidade, no modo de agir, no comportamento, para acontecer, precisa de sair dos lugares errados. Precisa de se afastar das pessoas erradas. E precisa também desconsiderar os conhecimentos errados. Agora, como é que a gente faz isso? Estando nos lugares certos, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Aí a gente sempre pergunta, tá, mas então qual é o lugar certo? Quais são as pessoas certas? Qual é o conhecimento certo? Então, se eu entendo que toda metanoia acontece a partir de novos ambientes, porque os novos ambientes são o primeiro passo. Você não vai ter uma mudança, uma metanoia, se você ficar no mesmo ambiente. Então, eu vivo uma experiência junto com a sua mãe, nós somos pastores de igreja local, numa cidade que é a primeira cidade do Brasil, que é São Vicente. É uma cidade conhecida como uma cidade pobre, desprezada, onde o pessoal não tem muita disponibilidade para mudança de mentalidade. Então, é um ambiente desafiador, que às vezes não provoca tanta transformação. A gente está dentro desse ambiente como pessoas que querem servir. Só que se a gente ficar só dentro desse ambiente, se a gente não andar com pessoas melhores que nós ou do mesmo nível, a gente vai correr um sério risco de se acomodar e de se tornar como essas pessoas. Porque isso tem a ver com contágio social. A gente está aqui porque tem uma vocação, tem um chamado. Então também é algo que a gente acredita que é direcionado por Deus. Não foi só uma escolha nossa. Se fosse para escolher, talvez. Então eu quero nessa introdução pavimentar esse caminho com você. Todas as vezes que você pensar em mudança profunda de mentalidade, mudança profunda, transformação na maneira de ser, de agir, de se comportar, você lembra de lugares, pessoas e conhecimento. É assim que acontece uma metanoia. Por quê? Lugares, pessoas e conhecimento geram crenças. Porque lugares trazem experiência que trazem memórias. Isso gera crença. Pessoas, conexões, contágio social, gera crença. Informação, conhecimento e saber, geram crença. Tá vendo que esses três aqui, ó, geram uma metanoia. Pergunta até aqui, não? Não. Essas crenças são positivas? Quer ver, ó, presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Eu acabei de falar assim, ó, tem uma pergunta até aqui, o que você disse? Eu pensei. Tu falou não. Primeiro você falou não, não tenho não. Aí depois você foi e fez a pergunta. Eu tava no tempo de pensar. Então, aí quando for assim, não responde. Tô pensando, calma aí, deixa eu ver se eu tenho. Aí você faz. Você não fez nada de errado, eu só tô posicionando você porque é assim que a maioria das pessoas vive. O nome disso é dissonância cognitiva. É quando você pensa uma coisa e faz outra. Isso é uma incoerência. Então, todas as vezes que você vai se acostumando com as incoerências, o teu cérebro entra em conflito. Entende? Então, antes de você declarar, antes de verbalizar, pensa, não, vou fazer ou não vou. Depois que você disser assim, ó, não tenho pergunta. E aí, na sequência, você lembrar, lembrei de uma pergunta, você fala, olha, eu lembrei de uma pergunta, posso fazer agora? Porque do jeito que você fez assim, não, não tenho. Então, o que é isso? Ou seja, foi junto. Entende? Todas as vezes que a gente faz isso, é muito simples, a maioria das pessoas às vezes nem presta atenção, porque é uma coisa muito boba, não é nem que está assim, extremamente errado. Mas elas não percebem que isso é que vai criando os conflitos, porque o cérebro não está encaixado com o que sente, o pensamento e a ação são diferentes. E o corpo reage a esse tipo de conflito. Drena energia. Por isso vale mais a pena ser assertivo, pontual. Então, vou te perguntar de novo, vou te dar a oportunidade. Tem alguma pergunta? Tenho. Qual é? Faça. Essas crenças que geram desses lugares, pessoas e conhecimento são boas? Podem ser boas ou ruins, vai depender do lugar, vai depender da experiência. Então, por exemplo, eu lembro que você teve uma experiência que você conta até hoje, que tem uma marca aqui de machucado na tua perna, na panturrilha.
Que lugar que você estava? Tava num parquinho. Qual foi a experiência? O que aconteceu? Eu fui descer o escorregador, só que em vez de eu descer normal, eu pulei da escada pra areia que tava no chão. Aí debaixo da areia onde eu pulei tinha uma pedra. Então, e qual foi a memória? Qual é a memória que você carrega daquele dia? Que eu pulei, aí abriu aqui. É positiva ou negativa a memória? Essa experiência você considerou positiva ou negativa? É negativa. Por quê? Porque eu fui inventar de pular na areia. Aí me dei mal e só tinha criança lá e as crianças não podiam me ajudar. Então, agora o parquinho é um lugar errado para uma Não. criança? Não. Não, o parquinho é um lugar certo, é um ambiente de experiências legais, mas nesse caso, agora que tipo de crença você vai criar a partir dessa experiência? O que você realmente acredita sobre parquinho? O que você realmente acredita hoje sobre escorregador? Faz você ter uma crença positiva ou negativa sobre esse lugar, sobre essa experiência, sobre essa memória? No modo geral, Positiva. naturalmente, então veja, os lugares, eles podem te dar ou te proporcionar uma experiência boa ou uma experiência ruim. E aí ele vai gerar uma crença positiva ou negativa. Então imagina, o ambiente da casa, do lar, com seus familiares, é um bom ambiente ou um mau ambiente? Bom ambiente. Mas tem pessoas que dentro da sua casa é o pior ambiente do mundo para elas. Elas geram crenças negativas num lugar que deveria ser o lugar de seguro dela. Então depende muito do lugar, da experiência e da memória para determinar que tipo de crença que vai estabelecer. Se é negativo ou positivo. Porque lembra, crença é crença. Crença pode ser boa e pode ser ruim. Lembra disso? Agora, uma das coisas que impede as pessoas de ser transformadas ou viver uma transformação genuína, profunda, uma metanoia. Elas não distinguem o que é normal do que é comum. Tem gente que fala, não, isso é normal. Não sei, será que não está comum, mas não é normal. Você já parou para pensar na diferença de normal e comum? Nunca parei. Lê essa frase aqui, ó, do Richard Bandler. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Pensa nisso. Pô, eu posso ser melhor, por que eu vou ser a mesma pessoa? Agora lê esse texto aqui, o Evangelho de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qualquer coisa diferente da abundância na sua vida, na minha vida, é uma disfunção. Tem que ser tratado. Jesus veio para a gente ter abundância. Então, se existe alguma coisa, alguma área da minha vida que não está abundante, cara, não está legal, está disfuncional, tem que ser tratado. A gente não pode achar que é normal a pobreza, normal a escassez, normal a dificuldade. Não é normal. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida e abundância. Quando a gente fala de normal ou comum, eu lembro que uma vez no treinamento o Paulo dizia assim: as pessoas vivem numa paralaxe cognitiva. E aí eu falei: paralaxe cognitiva é olhar para algo sem perceber o que é realmente. O que é uma paralaxe cognitiva? Você olha para algo, mas você não percebe o que realmente é aquela coisa. Por exemplo, as pessoas ficam no YouTube vendo vídeos, rolando tela, aí aparece a propaganda lá. As pessoas não se dão conta que aquelas propagandas só aparecem porque está correlacionada ao vídeo que ela está assistindo. Só aparece porque está correlacionada ao perfil dela, ao perfil da conta. Então, quando a pessoa não consegue realmente perceber o que realmente é, ela está vivendo uma paralaxe cognitiva. Ela não dá conta de perceber a realidade. A pessoa que você entra às vezes na casa dela e tá uma bagunça a casa dela, tá uma disfunção, e para ela tá
Normal. É uma paralaxe cognitiva. Como a pessoa não percebe que a casa dela tá uma bagunça? Entende? É como se ela já tivesse imergida, ela entrou naquele ambiente, ela tá naquele cenário e ela já não vê mais diferença. Então, toda metanoia, toda transformação profunda, genuína, acontece a partir de lugares, pessoas e conhecimento. Porque aí você gera essas crenças. E se você não der conta de discernir o que é normal do que é comum, e não desenvolver uma vida abundante, você vai correr o risco de viver nessa paralaxe cognitiva. É olhar a situação e não perceber o que realmente está acontecendo. Entende? Então nós estamos saindo desse lugar de alienação. O meu discipulado contigo é exatamente para que você seja um adulto. Não precisa ser, não é para ser cético, crítico com tudo. Eu estou dizendo assim, a gente sair daquilo que o pessoal chama de Matrix. É como se fosse tudo uma fantasia, tudo bem combinado, o pessoal não dá conta de perceber nada. Então o tempo todo ficar atento. Lembra que aqui em casa eu sempre paro e penso e pergunto, mas como assim? Às vezes as palavras, o jeito que as pessoas falam, leva você a simplesmente ir aceitando. Mas não é bem assim, a gente tem que pensar, ué, calma aí, deixa eu ver, faz sentido? O que é isso? Porque senão eu fico numa paralaxe cognitiva, não enxergo a realidade das coisas e eu simplesmente não vivo uma metanoia. Eu fico achando que tudo é normal, é normal, é normal. Não, pode ser comum, virou comum, mas não é normal. Não é para ser assim. Hoje em dia a gente vê muito... Deixa eu falar com a palavra bonita para o YouTube não cancelar nosso vídeo, deixa eu ver. A gente vê muito XX... não conectou. XX. Quando fala homem mais homem... A gente vê muito mulher mais mulher igual a... Né? Então a pessoa fala, não, é comum, é normal, é não sei o quê. O que é comum, o que é normal? Então normal não é. Virou comum, tá virando comum porque o pessoal tá fazendo, mas não é normal. Não foi assim que Deus criou. Entende? Não pode ser normal, no nosso olhar não pode ser normal. É exatamente, por exemplo, nesse lugar que a gente encontra pessoas que têm conhecimento, que têm experiência, que estão nos lugares certos, que nos ajudam a viver uma transformação. O meu trabalho, em partes, é fazer isso, né? Como coach integral sistêmico, eu levo as pessoas a viver uma metanoia. Como pastor, eu sou um instrumento de Deus para levar as pessoas a viverem uma metanoia. É enxergar o estado atual dela, em estado desejado, e de alguma maneira integrar corpo, alma e espírito sistemicamente para ela viver essa transformação, dando novos conhecimentos, novos acessos, novas experiências, para que essa pessoa tenha novas crenças. Basicamente, é isso que eu tenho feito nesses últimos anos. Tudo bem até aqui? Tudo. Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma pergunta? Muito bom. Você aprendeu rápido, né? Então, qual que é o poder da neurociência para a nossa metanoia, para a nossa transformação? Tá vendo que aqui, ó, lê esse trecho aqui, depois eu falo dessa imagem. Neurociência é uma área multidisciplinar que estuda o sistema nervoso para entender as bases biológicas do conhecimento. Tá vendo que tem aqui um desenho? Essas são as áreas da neurociência. Tá vendo que neurociência está aqui no centro? Ó, saúde, neurolinguística, neuropsicologia, neurobusiness, neuropedagogia, inteligência emocional, que é a área que nós estamos. Neurodireito, neuroeconomia, neuroarquitetura, neurodesign. Então vai ver, quem sabe você nunca nem ouviu falar nesses termos. A ideia é que a inteligência emocional é a principal habilidade do profissional do futuro. Por mais que o pessoal fale assim, tá robotizando tudo, os nanorobôs, a IA. Só que veja, ainda assim a inteligência emocional vai ser a principal habilidade do profissional do futuro. Porque se a pessoa não aprender a lidar com gente, mesmo com a IA tomando conta, gente é gente, não vai acabar a gente. O pessoal fala assim, e o fim do mundo? E o mundo acaba? E o arrebatamento? E eu sei que isso é sério, a Bíblia fala sobre isso.
No entanto, enquanto a gente vive aqui, enquanto essas coisas não acontecem, coisas que a gente não sabe exatamente quando vão acontecer, a gente vai ter que lidar com gente. Mesmo a pessoa, por exemplo, que não se adaptou à nova era da IA, ela vai precisar ter inteligência emocional para não ficar frustrada. Ela vai precisar readaptar. Então, falar de inteligência emocional, exatamente no dia em que a gente está falando de metanoia, a inteligência emocional é a principal habilidade. Por isso que eu definitivamente acredito, você que está aqui ouvindo a gente, eu tenho treinado e ensinado o Enzo sobre espiritualidade, ou seja, teologia, inteligência emocional e empreendedorismo. Porque eu realmente creio que essas 3 disciplinas são elementares, essenciais para a vida de todo ser humano. Com teologia a gente entende e aprende que fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Com inteligência emocional, que é a nossa aula de hoje, a gente vive a metanoia. A gente tem a habilidade para viver nesse novo mundo. E o empreendedorismo é o que faz acelerar e escalar tudo aquilo que a gente foi chamado para viver. Então, não olha, por exemplo, a inteligência emocional como um assunto meramente vazio. A inteligência emocional hoje, a meu ver, é um dos assuntos mais importantes depois de Jesus. O Júnior Brandão, nosso amigo, ele fala, né? Todas as pessoas deveriam ter Jesus e inteligência emocional. Eu realmente creio, porque é uma junção para esse mundo atual perfeito, e a gente vai viver nessa metanoia. Quando a gente entende um pouquinho de neurociência, a gente aprende e entende o que são os vícios emocionais. Então, ó, lê esse trecho aqui. Os sentimentos produzem os neuropeptídeos, ou as moléculas de emoções, que se ligam aos receptores da célula. O que acontece com o uso da cocaína também acontece com o uso repetido da mesma emoção. Os receptores começam a esperar e mesmo ansiar por aquela química específica. Ou seja, o corpo fica dependente daquele sentimento. E acredite, alterará seu comportamento para obtê-lo a qualquer custo. Ó, os sentimentos produzem um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Esses compostos neuropeptídeos, neuropeptídeos ou moléculas de emoções são cadeias de proteínas fabricadas no hipotálamo. Sendo assim, para cada sentimento é produzido um composto químico específico. Basicamente, o que nós estamos falando? Da farmácia interna. Nós temos uma farmácia dentro da gente. Lembra que eu já te falei disso? Na prática, as substâncias químicas que ditam nossas vidas e resultados são serotonina, o que é isso? É o estado de humor e felicidade. Dopamina, motivação, desejo, sistema de recompensa. Mano, vou treinar, lembra? Treine até se tornar. Quando você consegue ser federado, o que você desenvolve? Você desfruta da dopamina. Poxa, meu desejo foi atendido, é o sistema de recompensa. Peguei a camisa do time, preenchi o documento para ser federado. Valeu a pena todo ano de treinamento. Foi isso que você viveu, essa química foi liberada. Acetilcolina, atenção, memória, aprendizado. GABA, calma, tranquilidade. As substâncias químicas e a performance humana. Quando a gente fala de endorfina, a gente está falando calma, prazer, bem-estar, recompensa. Cortisol, responsividade, estresse. Toda vez que você vê uma pessoa falando, estou estressado, meu estresse está alto, lembra, o cortisol dela está alto. Isso é a química neural dela. Testosterona, ação, força, coragem. Quando a gente... yes! Adrenalina, reação, alerta. Ocitocina, o amor, confiança. Quando a gente se sente amado, abraçado. Então, para cada um desses acontecimentos e sentimentos, a gente manifesta uma química específica. Entende? Então, todas as vezes que a gente vive essa experiência, sempre lembra disso. Cara, eu estou sentindo isso porque uma química está sendo liberada na farmácia fisiológica. Nós temos uma farmácia dentro da gente. E quando a gente vive a experiência, essa farmácia interna é ativada. E o que a gente geralmente não sabe é que essa farmácia,
ela traz para nós todas as químicas disponíveis a qualquer hora. Basta a gente ativar. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Então, por exemplo, se der um abraço, o que acontece? Ocitocina. É liberado. Quando a gente se abraça de manhã aqui, quando você acorda, desde quando que a gente faz isso? Faz tempo. A vida inteira. Inteiro. Você sempre acordou, você foi, correu, abraçou os pais te abraçaram a vida inteira. Então, a vida inteira, nesse momento, o que a gente libera? Ocitocina. Hoje a gente tem um vício bom. Então, toda vez que você acordar, toda vez que eu acordar, a gente vai se abraçar. Porque a gente está viciado em ocitocina, que é um vício bom. Aí gera o quê? Empatia. Gera respeito, cuidado, afeto. Por que você se sente tão amado no nosso meio? Por que você é tão confiante? Por que os teus relacionamentos são saudáveis? Você é uma pessoa de fácil relacionamento? Por que as relações pessoais e profissionais ficam melhores? Porque você consegue lidar com as pessoas lá fora? Por causa de um abraço de manhã. Que fichas caem? Que um abraço pode mudar muita coisa. Muda tudo, filho. Muda tudo, muda tudo. Um abraço muda tudo. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes a gente só precisa de um abraço. Então, o máximo que você puder para fazer para reproduzir isso, abrace pessoas. Se for possível, mantenha abraçado 40 segundos. Um abraço de 40 segundos libera muito ocitocina. Isso é inteligência emocional, isso é metanoia. Você gera transformação na vida das pessoas. Ok até aqui? Então, por fim, o que nós vamos fazer hoje aqui? Para a gente concluir falando de metanoia. Vou deixar isso aqui para um outro momento. O que é metanoia para você, depois de todo esse nosso aprendizado aqui? Quer voltar para ver? Metanoia. Deixa eu ser Não é que tá colando. generoso. Não, mas tudo bem. Se você não quiser colar agora, não cola. Metanoia é transformação. Transformação no modo de viver, na mentalidade. É uma transformação ou uma transformação profunda. Transformação profunda. Metanoia é tipo assim, ó, você tá indo por esse caminho, metanoia, agora você tá vindo por esse. É uma mudança total de rota. Metanoia é como se tivesse indo a favor da correnteza e vai contra. Se a correnteza for o mundo e o pecado, vale a pena ir contra. Nesse sentido. É nesse sentido? É porque dependendo da correnteza é o favor, né? É quando também. você acelera. Então, mas nesse teu caso, a correnteza sendo o pecado e o mundo, sim, é ir contra o mundo. Então, tá indo todo mundo para lá, não. Eu vou nadar contra a maré. Se a maré for o mundo, se a maré for o pecado, então eu vou nadar contra a maré. Vou ter uma transformação profunda, uma metanoia. Fechou? Fechou. Então, você que está assistindo essa aula, esse nosso discipulado aqui, busque viver uma metanoia profunda. Busque novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos para que você possa gerar novas crenças, para então essas crenças levarem você a novos resultados. Não fica vivendo daquele jeito achando que tudo de errado é normal. Não, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Eu falo assim, não fica nessa paralaxe cognitiva. Preto é preto, branco é branco, vermelho é vermelho, amarelo é amarelo. Falar que nem o Voleri. Cada qual, cada qual. Então eu quero animar você a viver a sua metanoia, a sua transformação profunda. Quero também te animar, te encorajar a compartilhar esse vídeo, se fez sentido para você, se você acredita que tem algum pai, algum responsável, algum filho que vale a pena assistir, que precisa desse conteúdo, então compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal Alexandre Paternal, se inscreve, fica conosco aí. Toda semana tem um vídeo, um discipulado. Deus te abençoe. Você vai desligar hoje? Vou dar o display. Eu dou o play e você dá o display hoje?
Viva a sua mudança de ambiente, mudança de pessoas e mudança também de conhecimento. Deus abençoe.